O objetivo geral deste trabalho consiste em elaborar e implementar um plano de aula, utilizando a rotina escolar da educação infantil de 4 a 5 anos para desenvolver a autonomia dentro do ambiente escolar, utilizando o design thinking centrado no ser humano para a pesquisa universitária. E, deste modo, mitigar defasagens de aprendizado em crianças do ensino infantil na faixa etária de 4 a 5 anos que tiveram seu processo de aprendizagem prejudicado devido a alguns fatores, como a falta de estímulos e parceria por parte das famílias para ajudar suas crianças e metodologias com foco no conteúdo programático, não sendo possível o acompanhamento do professor de forma eficiente no processo de aprendizagem de cada aluno. O processo de aprendizagem e desenvolvimento, segundo Fino sob Vygotsky, um aspecto particularmente importante da teoria de Vygotsky é a ideia da existência de uma área potencial de desenvolvimento cognitivo, a Zona de Desenvolvimento Proximal, ZDP. Consiste em 3 zonas interligadas, representadas na figura abaixo, nas quais o desenvolvimento real pertence às habilidades que a criança já aprendeu e que pode executar sem a ajuda de um adulto. A ZDP corresponde aos estímulos necessários para que a criança consiga chegar ao desenvolvimento potencial. No caso da escola, é nessa zona que o professor atua como mediador no desenvolvimento potencial, o que a criança consegue fazer com a ajuda de outras pessoas, como mostra a imagem agora. A autonomia é a capacidade da criança de realizar suas próprias escolhas, tomar decisões e desenvolver habilidades sociais e emocionais. O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil de 98 diz que a autonomia dá à criança a possibilidade de escolher e assumir pequenas responsabilidades que favorecem o seu desenvolvimento de autoestima, confiança, felicidade, sendo um processo gradual, onde o educador é de extrema importância para dar suporte a essas escolhas. A organização do espaço físico da escola é outro aspecto fundamental para o desenvolvimento da autonomia infantil. Segundo Montessori, o espaço deve ser organizado de forma a permitir que as crianças desenvolvam sua autonomia, com acesso livre a materiais e brinquedos que permitam sua exploração e desenvolvimento pessoal. As áreas devem estar separadas de forma clara e organizada para que as crianças consigam identificar e escolher as atividades que desejam realizar. Para Dias e Medeiros, o papel do professor como mediador na interação com as crianças pode proporcionar um ambiente favorável ao acolhimento, conduzindo as atividades e regras com diálogo dentro de uma hierarquia horizontal, utilizando recursos que aguçem e respeitem a imaginação e expressão de seus alunos. Afirmam que é sob este olhar que se dá a construção da autonomia infantil. Por tratar-se de uma pesquisa científica visando identificar uma necessidade de intervenção em uma escola para a elaboração de um plano de aula, foi utilizado um método exploratório, dentro de um contexto sociocultural que envolvia as relações entre a instituição, alunos e família, com mediadores na construção da autonomia das crianças matriculadas na rede municipal de São Paulo. Uma coleta de dados foi realizada com itens que abordaram diversos tópicos relacionados à dificuldade de aprendizagem e os impactos a longo prazo, sobre qual momento as crianças apresentavam dificuldades a respeito da participação dos pais como parceiros da escola e professor na educação de seus filhos e as estratégias e intervenções utilizadas como contribuição para o desenvolvimento dessas crianças. O retorno da análise dos dados possibilitou extrair aspectos qualitativos de uma pergunta estruturada de forma quantitativa, propiciando a identificação de um problema possível de intervenção e elaboração de plano de aula. A autonomia das crianças. Conforme procedimentos metodológicos especificados no plano de aula, abordamos o livro da escritora Maria Carluccio, Já Sou Grande, Olha o que eu sei fazer. E no decorrer da leitura, os alunos eram estimulados a participarem da aula com perguntas sobre o que já sabiam fazer sozinhos. Todos os presentes participaram com muito entusiasmo e espontaneidade. Lhes foi apresentado o protótipo de um tênis, acompanhado de um cadarço e dada explicação sobre o desenvolvimento da atividade, incentivando assim a autonomia de cada um com o aprendizado de amarrar em seus próprios sapatos.
Para melhor organização, os alunos foram convidados, um de cada vez, a retirar o conjunto e voltar a seu assento para realizar a passagem dos cadarços nos protótipos em forma de tênis. Todos ficaram eufóricos ao realizar a atividade. Este foi o protótipo utilizado no desenvolvimento desse projeto. Agora vamos ver algumas imagens de como foi a intervenção nessa escola. Aqui podemos ver as crianças tentando amarrar seus cadarços, algumas felizes porque conseguiram realizar a atividade, outras bem concentradas. Eles ficaram muito contentes com a atividade e com conseguir realizá-la. Tá ótimo, parabéns! Muito bom! Ficou lindo o seu lacinho, viu? Parabéns! Foi possível perceber que a autonomia é essencial para o desenvolvimento das crianças e, aliada a um planejamento pedagógico adequado, é que se pode ter noção do tamanho da responsabilidade que as pessoas que trabalham, que são ligadas à educação das crianças, têm em suas mãos. A escola, sendo uma instituição social, deve promover a autonomia através de práticas educativas, como brincadeiras, atividades que levem o aluno a tomar decisões e refletir sobre suas próprias escolhas, pois esses tipos de atividades, se bem elaboradas, de forma a contribuir para o desempenho cognitivo e social, tendo em vistas que são nesse ambiente que a criança passa o maior tempo, maior parte do seu dia, interagindo com os demais colegas, principalmente os da mesma classe. A autonomia deve estar presente no desenvolvimento integral da criança, e a escola, juntamente com a família, possui um papel fundamental para essa construção. Nesse desenvolvimento do aprendizado, porém, é necessário que haja mais atividades, planejamentos e a participação ativa da família para a construção dessa autonomia. Assim, ela se concretize de forma eficaz na vida da criança.